Hoje, o Animedic fala sobre crítica e livros de animação. Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui com a aluna de novo que está me acompanhando, porque eu vou trazer para vocês um corte, um vídeo que eu apresentei em 2021 no Seminário de Estudos de Animação, o CEANIMA, em 2021. Ele fala sobre crítica, né? Eu falo um pouco sobre essa questão de conceitualmente a crítica e sobre os livros, né? Dou várias indicações de livros que eu acho que será interessante para o público aqui do meu canal. Lembrando sempre que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, indique para os amigos e faça os comentários. Eu estou sempre acompanhando, estou sempre lendo. Então, vamos lá assistir o vídeo? Vamos? Vamos lá, então. Então, gente, a última participação da mesa é a participação de Selby Pegoraro, da Universidade de São Paulo, da USP. O nome do trabalho é Análise Crítica da Animação, Debates e Abordagens na Imprensa e na Literatura Especializada. Um pouquinho de quem é Selby. Doutor em Ciências da Comunicação pela USP, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Mackenzie, com pós-graduação em Políticas e Relações Internacionais na Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutorado com o tema Guerras Culturais no programa de pós-graduação Humanidade, Direito e Outras Legitimidades da USP. É membro do Observatório de Histórias em Quadrinho, um grupo de pesquisa da ECA USP. Bem-vindo, Selby. Ok. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Ok, obrigado, professora Roberta. Um prazer estar com vocês, encontrá-los novamente. O ano passado foi a primeira vez que eu participei. Gostei muito das discussões e tenho acompanhado as mesas desse ano e do Dia da Animação também, que foi muito legal. Eu sou um pesquisador interdisciplinar, né? Eu sou da área da comunicação. Eu vou compartilhar minha tela, aí vocês me avisem se ela aparecer, aí eu começo a falar. Deixa eu só... Aparecendo, professora Roberta. Sim, está aparecendo. Ok, então, a proposta, né, análise crítica da animação, debates e abordagens na imprensa e na literatura especializada. A professora Roberta falou, faço parte de um grupo do Observatório Histórias em Quadrinhos, então faço pesquisas em histórias em quadrinhos e animação, né? Minha tese foi sobre quadrinhos e animação Disney. Os objetivos dessa apresentação, ela é o início de uma nova pesquisa que eu pretendo realizar em 2022, mas esse ano eu já estou começando na verdade, até desde o ano passado, né, a coletar informações, bibliografia, enfim, estou indo atrás dessas coisas, mas ela é desdobrada principalmente do que eu realizei no doutorado e no pós-doutorado. Aqui, no caso, eu vou fazer um panorama sobre função da crítica e sua aplicação, uma revisão da literatura sobre crítica de animação, né? O objetivo é entender em qual perspectiva evoluiu o pensamento crítico na área e como isso influi na divulgação e no melhor entendimento público da animação. E lógico que isso aqui visa aprofundar e desenvolver um estudo sobre o diálogo entre linguagens na animação, que faz parte, é a parte principal desse projeto que eu tenho em mente para 2022. Que eu entro um pouquinho sobre a função da crítica, né? A crítica, ela é uma atividade intelectual pública e que faz parte do modo de produção artístico de uma sociedade, né? Ela atua na consciência estética. A crítica, ela é uma linguagem do gênero discursivo, né? Então ela tem algumas diferenças. Então você tem a crítica em si, que é uma apreciação estética ligada ao gênero opinativo. A gente tem a resenha, né, que muitas vezes é o que a gente vê no YouTube, com o pessoal que gosta de comentar, que geralmente é uma descrição pormenorizada de algo. Existe também a crônica, que é uma narração histórica, a resenha crítica, que ela é uma resenha com juízo de valor, e a crítica, que eu acho que cabe aqui aos docentes, aos pesquisadores universitários, que é uma crítica
que vem da pesquisa, né? Pesquisa de campo, pesquisa de análise teórica, uma pesquisa de aplicação e que traz um conteúdo crítico rico e que pode ser usado, enfim, pelo mercado, pela indústria, ou mesmo para quem quer fazer uma produção autoral. Dentre as funções da crítica, acho que é bem legal escrever um pouco sobre isso, a crítica ela informa o leitor, ela eleva o nível cultural, ela reforça a identificação comunitária, ela estimula os artistas, ela define o que é novo, documenta a história, constrói a historicidade da obra, do gênero artístico, ela traz o seu passado, aponta o seu futuro, ela funciona também para a formação do público, abre espaço para as obras de arte, não apenas as de conteúdo mercadológico, duplica os sentidos da obra, aprimora a consciência estética, levando a pessoa a pensar esteticamente, valoriza o jornalismo enquanto atividade relacionada ao conhecimento humano e aguça no homem a visão crítica e questionadora do mundo. E lógico que aí tem, do ponto de vista teórico, todos os tipos de crítica, né? Tem a crítica estruturalista, lá do Barthes, a dialética do Bernard Dort, a polifônica do Bakhtin, tem as clássicas das artes plásticas, formalista, conteudística, psicológica, sociológica, psicanalítica, entre outras. Então é bem interessante isso, porque a crítica ela tem um papel muito importante. Sobre crítica e linguagem, e a gente vai falar de cinema, de animação, mas toda a crítica de animação ela está dentro da crítica de cinema, né? A base dela está ali. É interessante que, ao contrário das histórias em quadrinhos, que é uma área que eu também pesquiso, histórias em quadrinhos, a parte de análise crítica, né, análise acadêmica, ela é muito mais nova. Já a animação, não. A animação, a gente já vê muita coisa citada em materiais lá dos anos da década de 1920, de 30, 40, enfim, muito antigo. Lógico que é bem legal citar o Manifesto das Sete Artes do italiano, né, do Ricciotto Canudo, né, porque lá ele está falando sobre o cinema, né, da sétima arte, de todas as misturas, né, dos elementos ali que fazem o cinema, né, o som, a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, enfim, tudo isso é bem interessante. Mas eu aqui, para tratar um pouquinho dessa questão da linguagem, é interessante citar, eu vou falar um pouco mais, no caso de animação hollywoodiana e de Disney, que é uma coisa que eu tenho pesquisa mais aprofundada, mas a gente tem, por exemplo, o Lewis Jacobs, que faz um artigo já um livro em 1939, citando a importância da animação Disney. O Sergei Eisenstein, que em 41, ele escreve uma série de ensaios, né, que tem um livro, inclusive, com esses ensaios que são bem legais. Tem o Theodor Adorno, né, com a indústria cultural, e o Walter Benjamin, com a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que também fazem análises muito legais do Mickey Mouse, lá naquela fase ainda da transição do preto e branco para o colorido, que também é bem interessante. E um pouco mais adiante tem o francês, o Georges Sardou, que também faz tem um escrito bem interessante também sobre o Disney. Mas aqui eu aponto um detalhe interessante, que boa parte desses ensaios e desses textos, eles estão entre as décadas de 20 e 40, né? Isso tem um motivo que eu vou contar um pouquinho mais à frente. Sobre linguagem e produção, a gente vai ter algumas obras pioneiras, já deixando um pouco o aspecto crítico desses autores que eu falei anteriormente, passando um pouco mais para a questão da produção, né, da parte da indústria. Então a gente tem aí o Le Dessin Animé, né, do Loduca, né, que tem essa capa legal aí, que é o animador Milt Kahl com o Coelho Quincas, né, do Canção do Sul, que tem uma bela animação. Tem o How to Cartoon, né, do Halas, que é bem interessante também, e do Roger Manvel, The Animated Film, que é basicamente um livro de making-off da Revolução dos Bichos, né, animação britânica, importante também. Então, aqui a gente começa a ter, nessa fase da década de 40, livros que tratam mais essa questão da produção. Em 1942, sai um livro muito importante para mim, acho que merece destaque, que é do professor Robert Field. É um professor, ele era professor assistente da Universidade de Harvard, e ele teve acesso aos estúdios Disney em 38, ele na foto aí é o que está do lado direito,
no centro está o Walt Disney, do lado esquerdo está o maestro Stokowski, né, na época da produção de fantasia, e ele peitou, né, o departamento de artes lá de Harvard, escrevendo um livro chamado The Art of Walt Disney, para aproximar, dizendo que a animação poderia ser considerada uma arte, né? Isso, lógico que enfrentou uma série de polêmicas, né? Mas ele publicou esse livro, inclusive esse livro ele é interessante porque boa parte dessas artes não foram retornadas ao estúdio, então a gente só consegue vê-las nesse livro. Então acho que é bem interessante ver essa parte de análise estética e de produção na animação a partir da obra do Robert Field. No Brasil, a gente tem também uma coisa interessante. Isso eu já até publiquei em artigo. Lá na Europa e nos Estados Unidos, né? A animação levada a sério, né? Uma questão de produção de arte, né? Então, tem, por exemplo, o Mário de Andrade, que tem escritos, por exemplo, sobre a City Symphony, a Dança dos Esqueletos, né, de 1929. Então, ele aponta, por exemplo, como é bem usado a música para acentuar os efeitos cômicos, sobre o bom uso do jazz, né, que a animação ela se usa muito do jazz nesse período. O Monteiro Lobato, que também escreveu, o Guilherme de Almeida, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é interessante também para entender a questão de como que a crítica começa a empinar o nariz em relação à animação, ele começa a questionar a padronização, como as coisas começam a se repetir, como não tem mais experimentação no mainstream, principalmente o hollywoodiano. Mas eu destaco aqui a revista Clima, número 5 de outubro de 41, que dedicou a edição inteira a analisar o filme Fantasia, né? Então temos aí o professor Rui Coelho, Sérgio Milliet, o Paulo Emílio de Sales Gomes, o Plínio Susskind Rocha, enfim, vários intelectuais brasileiros importantes, eles analisando o filme Fantasia, do ponto de vista da música, do ponto de vista da adaptação, da estética. Então é bem interessante essa parte. Como eu já disse do Vinícius de Moraes, isso muda a partir do final da década de 40, né? E aí começa o que eu chamo de preconceitos da crítica, né? Ela tem a ver com a transformação do mercado pós-Segunda Guerra, a gente vai ter uma padronização, a gente vai começar a ter um barateamento, porque vai vir a televisão, a gente vai ter que ter produção em das séries, né? Entra a Hanna-Barbera, enfim, outros estúdios aí que começam a entrar no mercado. A questão da autocensura, né, do Código Reis, 1930 e 68, mas esses padrões de autocensura eles vão continuar depois. A redução da produção mainstream de alta qualidade. Então, tudo isso ele vai afastar a crítica intelectualizada e jornalística. E, infelizmente, vai resultar naquilo que continua sendo uma praga, que é rotular a animação como gênero infantil, né? Então, o que vai sobrar é um foco discreto no cinema autoral, mas nada muito além disso. Nos Estados Unidos, há uma diferenciação, até no academicismo, entre o cinema autoral e artístico e a produção da indústria do entretenimento, né? No exterior, fora dos Estados Unidos, isso é um pouco mais nebuloso, né? Mas e ainda mais quando a gente vai falar de aplicação de animação em diferentes setores, né? Acho que é muito importante avisar, principalmente para os jovens, né, que se interessam por animação, que a animação pode ser aplicada em engenharia, na arquitetura, na educação, na medicina, enfim, não é só para fazer filmes, né? Também tem outras aplicações para animação. Eu acho que isso também acabou se perdendo nessa parte dos preconceitos da crítica. E daí vem o predomínio de manuais de obras técnicas, que a gente vai ver da década de 80 para cá, e principalmente agora com a animação computadorizada. Inclusive, os cursos vão estar muito baseados nesses manuais. Há uma explicação para isso, porque há uma demanda por esses profissionais, então é preciso ter uma formação rápida, né? Então, pus aí alguns, né, do Illusion of Life, do Richard Williams, o Eric Goldberg, que é um manual que está sendo bem usado em algumas universidades lá nos Estados Unidos, e os de animação 3D, né, que se encontra-se inclusive na internet, muita gente tem acesso a eles, acabou tendo predomínio a eles. Mas, e aqui eu já estou caminhando para a conclusão, é interessante que a gente tenha mais crítica acadêmica, né,
além das obras que existem, né, embora com muito menos acesso aqui para nós, aqui no Brasil, que são as obras com viés historiográfico e sociológico, né, e também de pesquisas acadêmicas. Lógico que tem as críticas, elas aparecem também, a gente não tem tanto no jornalismo, mas a gente tem acadêmicos que estão produzindo para revistas acadêmicas. Não temos muitas revistas acadêmicas de animação, são pouquíssimas, mas a gente tem artigos sendo publicados em revistas de cinema, temos dossiês, né? Recentemente a revista a American Music, que é uma revista da Universidade de Illinois, publicou um dossiê com artigos só sobre uso da música na animação Disney, interessantíssimo. Temos também alguns livros que compilam artigos, eles convidam pesquisadores para publicar. Isso ocorre regularmente, mas eu vou dar um exemplo já até mais antigo, mas que é interessante. Por exemplo, nos anos 80, Walter Lantz, né, que foi o criador do Pica-Pau, ele bancou conferências de animação e isso foi lançado em livro, né? Então é interessante que as pessoas tenham acesso aos livros. Enfim, para que a gente tenha oportunidades de trabalhar a história da animação, eu sei que aqui no Brasil a gente tem pesquisadores indo atrás, ainda mais para a gente ir atrás dessas informações sobre linguagem, estética, pesquisas de opinião, que são muito importantes, da teoria da animação, ter também divulgação também científica, né? Acho que eventos como esse, podcasts, enfim, são muito importantes, mas a gente sabe que para os jovens, né, para os graduandos, há uma dificuldade de acesso a esse material documental e bibliográfico, né? Inclusive, esses livros que eu estou colocando na tela, por exemplo, são todos em inglês ou tem em francês, eles são muito caros, você tem um acesso muito difícil, né? É complicado, essa pessoa também tem dificuldade do idioma, mas uma dica que eu dou, que eu acho que é bem importante, principalmente para quem trabalha e estuda em universidade pública, é que muitas delas, pelo menos algumas aí que eu sei, elas assinam os banco de dados de revistas internacionais e muitas delas têm artigos sobre animação, né? Então, tem muito material, inclusive a American Music eu consegui pegar via assinatura da USP, né? Ali eu consegui esse acesso. Então, é isso, eu deixei algumas referências aqui, caso alguém tenha alguma dúvida sobre essas questões sobre crítica, mas é um trabalho panorâmico inicial que eu vou desenvolver visando a pesquisa em 2022. Tá bom? É isso. Muito obrigado.